A arte brasileira da conversa não é de fácil aprendizado. Como toda arte, exige, antes de mais nada, uma verdadeira vocação. E essa vocação se aprimora ao longo do caminho, que vai da inocência à experiência. Como em toda arte. Para princípio de conversa, distinga-se. Quando falo em conversa, não estou me referindo à lábia, à astúcia, à solércia do brasileiro no passar a bicaria e vender o seu peixe. Falo precisamente no bate-papo, erigido numa das mais requintadas instituições nacionais. Mas por que arte brasileira? Os outros povos, por acaso, não batem papo? A própria expressão brasileiríssima corresponde ao inglês, exatamente ao verbo to chat, na acepção que lhe dá o dicionário. To converse in an easy or gossip manner. Talk familiarly. Até os ingleses, meu Deus. Os ingleses têm também o seu papo. Um deles na mesa do bar. Olha para fora e diz que vai chover. Meia hora depois, outro diz que não vai chover. Meia hora depois, o terceiro se retira, dizendo que não gosta de discussão. A falta de graça desta velha anedota não está em ser velha, mas na finalidade útil que fez michar o papo. Este não deve ter finalidade alguma, senão a de matar o tempo da melhor maneira possível. É coisa de latino em geral e de brasileiro em particular. Fazer da conversa não um meio, mas um fim em si mesmo. Se não me engano, essa é a distância que separa a ciência da arte. No papo bem batido, a discussão não passa de uma motivação, sem intuito de convencer ninguém, nem de provar que se tem razão. Os que nela se envolvem devem estar sempre prontos a reconhecer, no íntimo, que poderiam muito bem passar a defender o ponto de vista oposto, desde que os que o defendem fizessem o mesmo. Os temas devem ser de uma apaixonante gratuidade, a ponto de se permitir que, no desenrolar da conversa, de súbito ninguém mais saiba o que se está discutindo. Mesmo nas eternas discussões sobre mulher, religião ou futebol, para que se constituam em bate-papo, longas digressões hão de ser admitidas, desde que pertinentes. Esta última observação, aliás, é pertinente ela própria, já que falei em futebol. Quando se trata de papo acalorado, como o que batiam aqueles dois amigos, parados numa esquina, violando o silêncio da rua adormecida. Se o último jogo do campeonato fosse do Botafogo contra o Fluminense... Ora, Alfredo, pra cima de mim? Ia ser de goleada. Você não me deixou terminar, Dagoberto. Eu queria dizer que o Botafogo... Ih, Botafogo que nada. Com o Vasco diziam a mesma coisa. Dagoberto, você não me deixa falar? E, no entanto, ele acabou entrando bem. Essa não, Alfredo. Não estou falando no Vasco. Eu disse que o Botafogo... E no ano passado? O que foi que o Botafogo fez? Me diga só o que ele fez. Você não me deixa falar, Dagoberto. Desde o princípio, todo mundo sabia que o Fluminense... Você não me deixa falar. A essa altura, abriu-se uma janela no edifício da esquina e surgiu um indivíduo, estremunhando. Ô, Dagoberto, deixa o Alfredo falar. A boa conversa implica sempre em deixar o Alfredo falar. Além disso, a discussão, ainda que gratuita, pode exaurir o papo diante de uma impossível opção, como a de saber qual é o melhor, Tolstói ou Dostoiévski, Corcel ou Opala, Caetano ou Chico. A menos que ocorra ao discutidor o recurso daquele outro, hábil em conduzir o papo, que teve de se calar quando,
no melhor de sua argumentação sobre energia atômica, soube que estava discutindo com um professor de física nuclear. Você é presidencialista ou parlamentarista? Perguntou então. Presidencialista. Pois eu sou parlamentarista. E recomeçaram a discutir. Mais ardente praticante do que estes, só mesmo o que um dia se intrometeu na nossa roda, interrompendo a animadíssima conversa. Posso dar minha opinião? Todos se calaram para ouvi-lo. E ele, muito sério, qual é o assunto? Mas percebo que me perdi em discussões, polêmicas, argumentos e desaguisados, afastando-me do verdadeiro espírito que deve presidir o culto dessa arte. De preferência, que ela seja praticada apenas a dois, como diz o mineiro. Mais de dois é comício. E entre estes dois, bom será que reine amável concordância, para que, alternadamente ouvindo e falando, possam ambos conjugar o delicioso verbo discretiar.